poço em Betânia, Lázaro enfermo sem Jesus pra socorrer. Corre e vai chamar o mestre, nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, a quem tu amas está morrendo. Jesus responde: essa enfermidade não é pra morte, mas é pra honra e para a glória de Deus. Não te preocupas porque Lázaro está dormindo, vou acordar pois ele é amigo meu. Vambora. Depois de 4 dias o mestre chega lá, Marta e Maria chorando no recinto, dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão a quem tu amas não tinha morrido. Jesus responde: Marta, eu sou a vida, o teu irmão há de ressuscitar. Pois pode estar cheirando mal há 4 dias, se eu cheguei, o morto tem que levantar. Me levem lá do túmulo, mostrem onde ele está. Marta, tire a pedra, pois agora eu vou chamar. Todos ao redor ficaram sem entender. Ninguém de certo esperava o que estava pra acontecer. Aí o dono da vida foi lá na porta do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Não sei se veio andando ou se ele veio voando, ou se veio se arrastando, ou se veio flutuando. Só sei que nisso eu creio, quando o mestre chamou, Lázaro veio. O mestre hoje chegou, pra chegar não demorou, chegou para te curar, a enfermidade sanar. O médico já falou que não tem mais, acabou, que não tem como viver, que agora espera morrer, mas Jesus hoje te dá. Graças a Deus, 19 horas e 42 minutos. Está entrando no ar aí para a glória de Deus, mais uma vez o programa Emoções à Luz da Bíblia. Sim, para você que se liga conosco aí todas as segundas-feiras, a partir das 19h30 até as 21 horas, nós estamos aí com uma palavra de Deus ao teu coração, aí com louvores, sorteio de brindes e, claro, a tua participação conosco aí através dos comentários da página do Facebook do Chofar, tá bom, gente? Vamos começando, vamos se ligando, vai dando aí o teu like, vai dando aí a tua compartilhada, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Nós contamos com a tua companhia agora, juntos até as 9 horas da noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta programação. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma segunda-feira estamos aqui. E essa segunda-feira para mim é bem especial, chuvosa, eu gosto bastante. Glória. Friozinho chegando e é bem bom. Então eu quero desejar a todos nós, a todos os ouvintes, um bom programa. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Também com boa noite, Deus abençoe a todos, né? Conforme a irmã Cuca falou, nós temos, como de costumes, nossos brindes. E ela falou também bem bonita, sabe? E tomara que sim, né? Porque hoje está faltando aqui os companheiros do nosso grupo, né? Que embelezam, né, a nossa live, né? Que traz alegria, né? Que traz louvor, que traz um violão, que traz uma bateria, né? Um louvor muito bonito. Eles não vão estar aqui hoje, sabe? Então nós vamos ter que moer aqui, sabe? Para fazer um programa bonito, né? Vamos tentar, né? Mas amém, que Deus abençoe a todos, um bom programa a todos, né? Estou curioso para saber a palavra, eu sei, né? Que a irmã Cuca me falou, eu quero saber do tema em cima dessa palavra nessa noite.
Glória a Deus. Vamos cumprimentar então os nossos irmãos que já estão aqui. Hoje nós temos plateia, nossa irmã Maristela está nos acompanhando aqui hoje, abrilhantando o ambiente, né, irmão Ju? Tem o produção. Dá um brilho diferente. E a produtora, como é que é? Acho que é. A nossa servidora, ela vai ser chimarrão para nós hoje. Um brilho diferente para nossa sala aqui hoje. Falando em brilho, sabe, eu ia comentar que às vezes assim, eu não sei se eu vou falar muito hoje, ou pouco. Se eu vou falar muito é porque não tem paçoca, não tem amendoim, né? Nada. E se eu vou falar pouco é porque tá faltando, né? A paçoca mineira. Agora eu estou todo errado aquele. Então eu vou te alegrar que tem umas paçoquinhas na geladeira ali, viu? Tem umas paçoquinhas ali. É isso aí, glória a Deus. Vamos continuando por aqui com essa programação. Você pode continuar mandando aí o seu comentário, pedindo para participar do sorteio, compartilhando aí a nossa live. É muito importante a tua compartilhamento aí na tua rede social, na tua página. É muito importante que você continue aí compartilhando, nos ajudando, tá bom, gente? Que assim o Facebook entende que o nosso conteúdo é relevante e ele consegue impulsionar para mais pessoas, tá certo? Hoje, como os irmãos já perceberam aí, estamos sem nossos músicos, né? Mas segundo o Gustavo, semana que vem estarão de volta a todo vapor, né? Então, vamos de louvor por aqui, hoje sem os nossos músicos, vamos de canção e louvor, Cheiro de Milagre. Só ouvi falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muitos, mas nunca aconteceu contigo. O mundo já desenganou, a família te desprezou, mas o Deus de milagre está presente aqui. Tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo, tem cheiro de virtude, cheiro de unção, tem cheiro de vitória pra cada irmão, tem cheiro de milagre no recinto. Milagre não se explica, é como o vento, e quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Quer o fim vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. É Ele quem te fala, podes confiar. Tem milagre acontecendo lá na tua casa, tem milagre acontecendo na tua família, e tem milagre acontecendo lá na faculdade. E através do teu milagre tu vai ganhar vida, e vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai tirar a enfermidade, joga no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso, você responde: isso é milagre, isso eu não explico. É milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu agir é perfeito e trabalhar bonito, faz coisas impressionantes além do impossível, como transformar água em vinho e ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e mostra que Ele é, mas estão querendo atrapalhar e colocar o pé. Ou Ele morre ou se converte ou sai do lugar. O que é teu está guardado e ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe cura, que hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe brasa. Deus vai agir na tua causa. Hoje é renovo para o seu povo, hoje é mudança pra tua vida.
sempre quinta-feira. Ó Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Aí você ouviu conosco Cheiro de Milagre, canção e louvor aqui no programa Emoções à Luz da Bíblia. Vamos ouvir um louvor aí que o Alex pediu, A Árvore Cortada, o Alex Neinas. E depois a gente volta com mais programação, com a palavra de Deus e mais louvores. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega o quem me diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que vou. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, meus amigos. De 20 horas com 5 minutos. Esse é o programa Emoções à Luz da Bíblia. E você tá ligadinho conosco aí nesta programação. E nós vamos junto, como eu falei, até as 9. Vamos de palavra de Deus, vamos de louvores. E vamos fazendo esta programação. Pois é, irmã Cook falou sem do que falar, né? E eu chamei o pastor do Silvio Santo antes, né? Silvio Santo? É. Como assim Silvio Santo? Não, porque ele teve ciúme de ti antes que a Jéssica falou alguma coisa lá, tua lá, que tu é o... Né, Ah, o sim, vídeo, que eu sou né? a caixinha do... Esse dia que o pastor Romeu também ficou com ciúme, mas eu fiquei com ciúme aqui agora também. Por quê? Já pensou, rapaz? A irmã Nelson me manda um abraço, agradece, né? Achei muito lindo, né? E tu viu que ela nem se lembra mais de mim? Ah, mas ela lembrou, ela perguntou por que você não foi. Falou, pô, irmão Júlio, daí não vai aparecer. Eu tô louco pra ir lá, né? Tô louco pra ir lá, tenho saudade de ir lá. Eu vou defender a minha amiga Nelson, porque a primeira coisa que ela perguntou, cadê o irmão Júlio? E lá na casa da Daiane e da Marisa também. Cadê o irmão Júlio? Falei, hoje o irmão Júlio tá fazendo mudança, Sim, né? A minha ideia, sábado, né? Que eu quero visitar os irmãos, né? Quero ir na casa é o Silvio, né? Deve ser Silvio, o Wilson, que é um amigo da Nelson ali. E a minha ideia é sábado, além das visitas, a gente fazer uma oração, né? Levar uma palavra, também tomar um chimarrão, abraçar os amigos, de vender as fichas lá. Porque já falta 15 dias, né? Tá nosso aí. almoço, nós estamos aqui fazendo aqui. Eu já tenho um pessoal aí vamos fazer já essa semana metade das massas, né? Vamos fazer 6 pacotes de massa, vai dar massa assim para... como o pastor falou assim, vai ser uma porção assim bem recheada, bem generosa, né? As bandejas já chegaram, os bandejão. Isso. Então os irmãos que a ideia de não só vender, mas incentivar os nossos amigos lá, isso aí. Né? Que nem aqui tá a irmã Nelson, a irmã Salete, né? Tem de outros irmãos que estão ligadinhos com nós,
incentivar ele assim, que se vai vender uma fichinha assim, ó, porque vale a pena, sabe? Eu morando lá, né? Se eu morasse lá, ouvindo falar dessa situação, desse almoço que ia ter, eu por exemplo, assim, eu tenho eu e minha esposa ali, quem sabe um filho, 2, eu ia pegar o que eles vão comer? Uma fichinha 2, não, tá bom? Não, eu ia pegar mais, eu ia pegar o dobro, porque é barato, é bem servido, uma comida boa, e eu tenho frigideira, tenho freezer, né? Eu vou guardar amanhã, eu como de novo. E é bom. E é barato, né? Sabe? Então, pelo que a gente viu assim, os valores lá, né? A gente ficou sabendo, deu uma festa que deu lá, um valor que fizeram lá, está bem R$20 mais barato, parece que é a nossa fichinha lá. Né, que eles venderam lá 55, nós vamos vender a 35, sabe? E bem melhor servido, né? Não que eles não fizeram com carinho, com amor também, sabe? Sim, nós sim. também, né? Mas assim, vale a pena, sabe? Então eu, sábado, quando eu ir para lá, eu vou bater de porta em porta. Eu vou achar, oi vizinho, tudo bom? Quer comer bem? Quer pagar? Comer bem, comer barato? Tá aqui, ó, dia 7 de junho, sabe? Se não, vai lá buscar outra aqui pro senhor, ó. Quantas fichinhas? Quantos na casa aí? Já pega amanhã também. Mas sábado para domingo. Mas a semana, sabe? Eu vou te falar, irmão, que o nosso objetivo era sair de porta em porta, né? Mas pensa num sábado que choveu o tempo inteiro. E aí tu olhava assim, não tinha ninguém. Acho que todo o povo foi tirar aquele cochilo da tarde, sabe? Porque mas choveu. Se eu incentivar o irmão brasileiro e o 90, já pensou em vendendo ficha lá? Aí vai faltar. Não, e tem o irmão da dona Nelson, aí vai seu faltar, Gilberto. São bons essa coisa aí, né? Seu Gilberto é vendedor lá, ele vai sair distribuindo, Isso vai ser uma bênção, né? O esposo da dona Rose lá, ele também vai ter 70 fichas lá, né? E a gente tem ideia de fazer 100, né? Tomara assim que não passa do 100, quem sabe a gente vai fazer um pouquinho mais para nós depois, né? A ideia é outra vez, se sobrar pra janta, não sobrou, né? Tomara que sobra dessa vez, né? Mas não vamos vender as 100 fichinhas, assim, já tem, quem sabe, 30, 40 lá colocada, né? Os irmãos vão dar esse apoio por isso, né? A ideia, a mensagem é que vale a pena. Olha aí, ó, tu viu? O chofar tocando. O chofar está tocando aqui na rádio. Nós estamos aqui trocando ideia sobre nosso almoço, né? Que só não vai ter só chão, né? Não. Outra vez, né? Só galeta assado, né? Galeta assado, massa caseira e maionese. Para quem buscar lá é 11h30, já vou começar já a entregar, né? 11h30, né? Até na hora que tiver. Né? Porque a outra vez que a gente fala assim, comenta, falta 2 semanas ainda. Porque no dia o povo viu que estava bom, estava generoso, bem servido, uma comida ótima. E tipo assim, uns quantos voltaram buscar mais, sabe? É isso aí. Uns quantos, então, enquanto nós tínhamos, nós vendemos, mas se um pouquinho vai chegar, terminou, não tem mais, vai ficar chato para nós, sabe? Então, se a pessoa já com essa ideia, não, me dá uma fichinha aqui, não, já pega 2 ou 3 já. Já pega, já garante. Já garante. Já vai garantir o seu, né, para... Graças a Deus, é isso aí. Vamos ler a palavra de Deus, depois nós vamos ouvir o hino que a irmã Juraci pediu, né? O Daniel com a Mara Lima. E depois nós vamos voltar então com a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Conseguiu arrumar o teu chofar aí? Mais ou menos, não sei se vai, mas vamos ver. Se tudo isso é para louvar, então pessoal, vamos compartilhar a live aí. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está lá em Gênesis capítulo 24. Não combinei com o pastor quantos versículos eu ia ler. Então eu vou ler o capítulo 24. Vou ter que ler tudo, eu acho, né, pastor? Misericórdia, 67 versículos. Não, toda a história. Leu os 3. Só fica quantos camelos tem e depois tu para. O título diz assim: uma esposa para Isaac. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra,
devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tome mulher de lá para o meu filho. Tá bom. Amém? Tá bom. Tá bom. Vamos ouvir então o louvor da Mara Lima, que a irmã Juraci pediu aí com Daniel. Fala, Daniel. Aconteceu, eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou, a população pensou, vamos ver. Glória a Deus, aí tá Mara Lima. Fala, Daniel, contando a história aí do profeta que foi lançado na cova dos leões. Não, é 13. Quando que começa a palavra de Deus? Não, já é 8h30, rapaz, misericórdia. 8h30. Não, se não dá pra virar essa câmera pra lá, que nós fiquemos só nós na frente, aí não tá. Os cantores fazem muita falta. Eu tenho que trazer os cantores aí de qualquer jeito. É verdade. Ó, segunda-feira eles vêm melhorado ou não melhorado. Segunda, vamos meter chá neles a semana toda. Choro. Nós vamos virar a câmera lá pra ver Maristela lá. Canta aí. Bom, irmãos, hoje a palavra de Deus está lá em Gênesis, então a gente vai meditar então sobre uma esposa para Isaac. Antigamente, né, na época da igreja aqui que a gente leu, era bem comum os pais escolherem as esposas para os seus filhos, né? E Abraão, então, como costume da época, ele queria que fosse escolhido uma esposa para ele longe de onde ele morava. Ele queria que fosse, para cumprir os mandamentos de Deus, que fosse uma esposa lá da terra dele, né? Até porque onde ele estava vivendo existia muita idolatria e ele não queria que se misturassem as tribos, no caso ali, né? Porque ele queria que fosse uma lá da tribo dele mesmo. Então, para isso, ele escolheu o seu servo mais confiável. Eu não sei se chama Eliezer ou Eliezer. Uhum. Então ele escolheu Eliezer, né? Fez com que Eliezer... Também não muda nada, né? Não vai mudar, né? Não vai mudar onde vai estar o assento. Que ele jurasse, também um costume meio diferente, né? Botar a mão embaixo da coxa e fazer o juramento. Mas enfim, ele escolheu esse servo para ir atrás de uma esposa para o seu filho Isaac. E nós vamos meditar hoje à noite sobre essa palavra, sobre esse servo, a obediência dele, né? O pastor não seguiu a trajetória até a esposa, então nós vamos falar sobre a obediência do servo, a maneira
como ele obedeceu ao patrão dele, a Abraão, e também como ele obedeceu a Deus, não é mesmo, pastor? Aham. Não, o pastor não seguiu a trajetória tá ali, é só, né? Não, vamos deixar o próximo passo sobre a Rebeca para uma próxima, né? A gente pode continuar, né? A gente pode continuar a história. A mão pega tudo. Sei. Viu? Tá, então hoje vamos falar só do Eliezer. Vamos falar do perfil desse servo. Pode ser, irmão Júlio? Gostei, sabe? Sim. É assim, viu? É assim. Isso aí o que é isso? É um elogio ou uma crítica? não tô entendendo. Ambos. Ah, tá bom. A gente pode meditar o perfil de um servo, né? O perfil de um servo de Abraão e o servo de Deus, comparando com nós que somos servos de Deus, estamos colocados para servir, né? Ele aceitou o desafio de Abraão e na forma como ele foi orientado a fazer, ele examinou todas as alternativas e cumpriu a risca, né? Gostei, apesar do tempo também, tem pouco tempo, né? Gostei dessa parte aí. É muito importante realmente esse servo, né? Entende? Muito importante. Na verdade, esse servo seria o homem de confiança, né? Porque Abraão chama ele, Eliezer, o nome dele, né? Abraão chama Eliezer, né? Para escolher uma esposa para o filho dele, né? O único uma filho grande dele, responsabilidade. sabe? Então, parei, não é assim, sabe? Como é que agora o camarada vai lá? Não seria qualquer um, né? Eliezer ali, praticamente, ele seria o mordomo, o capataz, o encarregado, o gerente, né? Abraão não estando ali, Eliezer que respondia por tudo. Eliezer que comandava. Quem sabe, inclusive, ele comandava tudo, sendo que Abraão era o tutor dali, Abraão era o dono, mas Eliezer era um cara nobre naquele lugar, era um cara nobre, né? Mesmo assim, Abraão fez ele jurar, né? Era um certo estilo deles, né? E deu essa missão para ele, né? Grande missão dele escolher uma esposa. E agora, no caso, lógico que cada um de nós aqui vai colocar alguma coisa, né? Então daí a gente já coloca agora como esse Eliezer, não um servo, mas uma pessoa já de nome, uma pessoa já, né, bem aqui está dentro da turma de Abraão. E esse Eliezer agora na viagem dele, né, indo para a terra onde que Abraão é lá o lugar, né, da forma como ele vai fazer, né, como é que ele vai saber quem que é a esposa, como ele vai entender quem que é a escolhida de Deus, como ele vai entender quem que é a pessoa, porque muitas mulheres, ele ia passar por muitas mulheres, né, ou muitas pessoas, e aí agora ele ia escolher pela estatura, né, pela gramática, pela beleza, pela desenvoltura, pela riqueza, porque haveria várias situações que hoje nós, homens, escolhemos pessoas, né, mas ele não, ele foi muito sábio, sabe? Então, se nós, ele era grande, né? Eu estou exaltando aqui Eliezer, né? Ele era grande e nós vamos entender o porquê ele era esse homem escolhido por Deus e por Abraão, né? De ir com essa missão, né? Então, a gente, quem sabe, um pouquinho chega nessa parte aí. Passa a bola para o meu pastor querido aí. Na verdade, a gente vê na vida do servo Eliezer esse espírito de servo, né? Porque quando a gente vai ler ali a história de Abraão, quando Deus o chama para fora da sua terra, ali ele promete uma grande descendência, então Abraão sai, né, da sua terra, e a gente sabe que essa demora da promessa até o cumprimento da promessa demorou em torno de 25 anos, né? Até que Abraão então alcançou, né, a promessa, Sara ficou grávida de Isaac, aquela coisa toda. Nesse período todo de 25 anos, quem era o herdeiro da casa, né, inclusive num dos diálogos que Abraão tem com Deus, Abraão fala isso, né? Ele fala: como que eu vou ter uma descendência se o meu herdeiro é um Eliezer, que é um servo, que nem é meu filho, nada, né? Então, a gente percebe que Eliezer, ele tinha uma posição dentro daquela família lá. E quando nasce Isaac, ele poderia, se fosse, por exemplo, uma pessoa que cobiçava alguma coisa além de servir, ele poderia se frustrar. Sim. Né? Porque daí, poxa, agora já era, agora, né?
o Isaac nasceu, então foi-se minha herança toda. Mas não, ele era servo, ele estava ali para servir a Abraão. Ele não é um cara eloquente de pregação, ele não é um cara que faz milagre, ele não é um cara que assim ele tem uma posição espiritual destacada, mas ele é um servo fiel, né? Então ele vai, Abraão vai confiar a ele, né? Vai confiar a Eliezer essa escolha, uma escolha que viria a ter consequências pro resto da vida de Isaac, né? Afinal, não estava escolhendo uma roupa, não estava escolhendo um camelo, um carro, estava escolhendo uma esposa. Verdade. Né? Então o Eliezer, ele é incumbido disso aí, e na atitude dele de servo, ele vai mostrar, porque ele não vai escolher aleatoriamente, assim, vou lá, cato qualquer coisa aí, já era e deu. Inclusive nem está na história que ele foi, por exemplo, se informar com Isaac. Daí, Isaac, qual é que é o tipo de mulher que tu gostaria, né? Vai ser a mãe dos teus filhos, vai construir família, né? Não, ele Abraão falou, né? Aí ele foi e deixou Isaac. Sim. Né? É porque a gente precisa entender também uma coisa, né, irmãos? Que hoje, assim, nós aqui do lado de cá do globo, nós ocidentais, nós nos prendemos muito à aparência. Nós nos prendemos muito à beleza, como tu falaste. Ele não foi perguntar para o Isaac qual era o biotipo, vamos dizer, né? Tu prefere loira, morena, dos olhos verdes, né? Não, porque lá para eles não era tão importante a aparência. Eles medem as pessoas por outros valores naquela cultura da época. Então a gente, para interpretar o texto, a gente precisa se portar lá na cultura judaica, patriarcal, né? Onde era bem comum por exemplo, um pai ir lá e negociar com outro cara lá um noivo para a filha dele, né? Dependendo da situação financeira, do quanto o cara poderia pagar, do tipo de vida que a pessoa poderia ofertar à sua esposa. Para nós parece um pouco uma coisa assim meia, né, contramão. Não, como que vai ser? Tem que ter o amor, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, lá era diferente. Mas ainda assim o Eliezer, ele vai fazer uma série de provações, né? Ele não vai escolher de forma aleatória. Sim. Nem pela beleza, nem pela vamos dizer, pelas posses, nem por tentar conhecer, vou dar uma conversada para ver quem é quem ali, família, quem né? É pai, quem é mãe. É isso. Então nós entendemos o quê? O que ele vai fazer? Ele vai recorrer a Deus. Isso. Ele vai pedir uma prova, Abraão, a irmã Marciane leu ali, ele falou, como que eu vou saber quem é que eu vou escolher? O Abraão falou, não te preocupa, que isso aí, Deus vai colocar um anjo na tua frente, o anjo vai te guiar. E quando ele está chegando lá no lugar, ele conversa com Deus e pede para Deus uma direção. Mariane, é assim ou não? É bem assim. Quando a gente para analisar esse servo, ele teve, obviamente que ele aprendeu de Abraão sobre Deus, né? Sobre a fé, sobre como crer em Deus, porque ele tinha o exemplo de Abraão ali. Então, no momento em que ele se vê na situação de o que eu vou fazer, como é que eu vou descobrir qual é a mulher, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz? Ele busca a direção de Deus. Ele ora e pede para Deus mostrar para ele como vai ser a mulher. E não é assim, mostra simplesmente aquilo ali. Não, ele faz uma exigência além do normal. Porque ele também sabia que o costume daquela época era de as mulheres ir até aquele poço, né? E lá elas oferecer água para os viajantes que passavam cansados. Era costume deles. Então ele tinha que pedir alguma coisa além. Hoje nós ouvindo a história, olhando a história da Bíblia, essa passagem, a gente já sabe que estava tudo nos planos de Deus. Que Deus já tinha movido os meios para a Rebeca estar lá naquele momento. Mas Eliezer não sabia disso. Então ele, com paciência, ele bolou um plano, orou a Deus e soube ter paciência para esperar até o momento certo de Deus colocar a mulher ali, a Rebeca no caso, e ele foi conversar com ela, porque ele viu nela alguma coisa diferente. E ela se demonstrou exatamente como ele tinha pedido para Deus, né? Uma mulher diferenciada, que não só servisse água para ele, mas também ela ia se oferecer para servir água para todos os camelos. E ele não precisou pedir, ela se ofereceu. Então era isso que ele estava buscando.
Nós, que nem tu falou antes, irmão Júlio, nós já ia olhar, nós queremos uma mulher bonita, uma bonitona, uma rica, né? Se fosse nós olhar hoje, nós ia buscar uma mulher assim para Isaac. Mas ele não, ele estava procurando algo mais, uma mulher que fosse servir para o Isaac, né? Ele foi com outros olhos. Na direção de Deus, a mulher certa apareceu. Abrindo um parênteses aqui, será que era mais fácil escolher uma esposa pro Isaac ou se fosse escolher um esposo para Rebeca? Pois é, né? Porque ela não sabia de nada, né? Não, ela também não sabia, né? Ambos, né? Porque quando Eliezer chega nesse lugar, qualquer outra mulher poderia estar ali, né? Tinha várias, né? A Rebeca poderia não estar ali no momento. Ela poderia estar em outros afazeres. Sim. Né? Então, como estava a Rebeca ali, várias outras mulheres estavam ali. Então, esse eu não digo assim, esse propósito, da forma como ele orou para Deus, né? Que ele pediu, né? Que teria que ser assim, sabe? Bem especificado, né? Ele sabia que ia ser assim, né? Então, se nós, assim, por exemplo, que qualquer mulher, das mulheres que estavam ali, poderia fazer essa situação que Rebeca fez. Sim, poderia. Muito bem, para dar água para ele, quem sabe qualquer uma delas seria o normal, costume, como tu aqui colocou. Costume, seria normal. Mas agora, alimentar os camelos dele, né, por exemplo, se falar aqui no plural, né, digamos 10? Que ele tinha. Então a gente nota, né, 10 ele tinha? 10 camelos. Então, eu não acredito, sabe, que seria tanto assim. Sabe, eu até calculo assim, 3 ou 4 ou 5, porque a gente sabe assim que um camelo, ele toma diariamente 60 litros de água. Essa eu também não sabia. Ele toma 60 litros de água. Ele toma toda essa água e se mantém aí por vários dias, né? Sem beber água. Por isso que ele é um animal do deserto, né? Porque ele tem o seu reservatório. Ele toma 60 litros de água. Então, se ele tivesse, por exemplo, 10 camelos, que cada um fosse tomar metade da água, seriam 300 litros. Aquelas bolsas de couro, o balde, vai saber como é que era que eles enchiam, né? Vai saber que vinha quase 5 litros. 4, 5, uma mulher puxando aí, né? Quantas vezes ela tirou água do poço? Tem dezenas, uma mulher, dezenas. Quem sabe no momento, sim, no seu incentivo, não, eu vou ajudar, vou dar um apoio aqui. Aí um pouquinho ele apresenta um camelo, um pouquinho mais um, o camelo não passa. Não, tá bom. Agora vem outro aqui. Não, eu não sei, eu não quero dizer quantos camelos tinha, ou quantas vezes ela tirou água do poço, mas foi dezenas vezes que ela puxou com a corda com a mão, ou tinha uma manivela ali, ou tinha uma maneira antiga, uma maneira bruta, né? De elétrica com certeza não era. Isso não era uma então coisa era no braço. Era no braço, né? Sabe? Mas para ver que a oração de Eliezer assim não demorou muito para Deus mover os meios, o Espírito Santo até o coração de Rebeca, para ela fazer exatamente o que Eliezer tinha pedido em oração. Então Deus moveu os meios, o Espírito Santo foi no coração dela e ela fez para dar resposta. E às vezes a gente ora e não tem a paciência de esperar a resposta. Claro, aqui no caso dele ele orou, eu não sei quantos dias demorou, né? 1 dia, 2 dias. A Bíblia não fala quantos dias demorou para a Rebeca vir até o poço. Acredito que ela vinha todo dia buscar água ali, né? Mas para acontecer tudo foi rápido, né? Ele até não podia demorar muito. Ele pediu para ela não se demorar, assim que ela decidiu ir com ele. Mas para ver. O Isaac estava ansioso, né? O Isaac estava esperando, anos, né? esperando. E às vezes a gente ora, né? E não tem aquele tempo de espera para Deus mover os meios, mover o Espírito Santo de as coisas acontecer. E acontece. Quando tu ora com convicção, acontece. No caso dele, né? Um servo de Abraão orou, pediu uma coisa específica e Deus moveu os meios de tudo acontecer. E não fala que nem tipo Samuel, quando foi ungir na casa de Jessé, né? Que ele olhou para achou que era. Ali não, a Bíblia não fala assim que ele olhou, será que vai ser aquela, será que vai ser essa? Porque havia várias ali, né? A Bíblia ela foi mais específica, né? Que veio ela, né? E fez aquilo, sim, sabe? Mas eu sei que a irmã falou, simplesmente do Eliezer, né? Do mensageiro, né? Sabe? Eu sei que essa história ela é
no paralelo, ela é muito muito poderosa, essa Sim. mensagem, né? Que o mensageiro Precisaria que vem bastante buscar tempo. é o Espírito Santo, sabe? E aí ele, da forma como ela se colocou, né? Ela não sabia que ela ia ser grande, ela não sabia quem ia ser o esposo, ela não sabia, enquanto ela estava tirando água do poço, que no outro dia já ia voltar de viagem com Eliezer novamente. Ela não sabia que ela ia pertencer a uma nação, sabe? É um grande homem que estava esperando ela. Ela não sabia nada disso, entende? Então ela fazendo aquele esforço, aquilo tudo, quem sabe outros olhando, até criticando, pô, né? Sabe? Já fez já a tua parte, né? Ela podia pensar assim, pá, já tirei aqui para 3, agora tá bom. Eu fazendo isso tá bom. Quantos de nós, agora trazendo um paralelo para a nossa vida, quantos de nós, né, principalmente nós, irmãos crentes, ou na casa, ou na família, dizem, não, eu fazendo isso aqui tá bom, eu já fiz isso, a minha parte, eu fiz a minha parte, sabe? Muitos não fazem a parte dele, sabe? Não, mas eu já faço isso aqui, tá bom, eu não preciso fazer mais. Se nota que ela foi além da parte que era para ser, foi além, o viajante, ele veio, quem sabe, com 2, 3 servos, 4, 5 camelos, alguns com comida, traziam baracas, né? Os camelos traziam suas baracas, suas roupas, seus mantimentos, suas águas, entende? Porque ela poderia pensar assim, não, pai, eu já fiz a minha parte, eu já demonstrei para esse homem que eu sou carismático, que eu sou bom, agora ele que faz o resto, ou que vem uma outra que fazer. Nós pensamos assim, e aí muitas vezes está o Deus, gente orando, Deus procurando alguém para colocar num lugar, Deus a nós está procurando, está mandando o próprio Espírito de Deus para nós escolher com esse propósito, e nós fizemos só até um pedaço, nós não vamos além. E aí a Bíblia fala, que muitas vezes o pastor coloca essa parte assim, que Jesus fala, se ele te pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Tem? Ela andou 2. Se pedir a sandália, dá a túnica também. Para nós irmos além. Rebeca foi além. Por isso que essa história é linda. A história do Eliezer, que a gente está falando dele, né? Mas nessa parte ali, ela foi além. Ela foi além, porque ela deve ter suado, deve ter usado bolha na mão, ela deve ter chegado na hora assim da estafa, mas ela não parou. Na verdade, essa história tem alguns pontos importantes. Por exemplo, no caso ali, a oração de Eliezer foi o seguinte, ó, eu quero uma moça, ela vai dar água para mim e eu vou pedir para dar para meus camelos. Então ela veio, ofereceu para o Eliezer, e o Eliezer não precisou pedir para ela dar para os camelos, ela mesmo que se prontificou, né? Então aí entra outro ponto, de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós temos que ir um pouco além, né? Dentro da normalidade, dentro daquela vida cotidiana. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de nós vivermos no sobrenatural, de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Nós temos de ir um pouco além. Nós não podemos ficar dentro de uma normalidade, dentro de uma média, né? Nós temos que ser aquele servo que serve com excelência, né? Se a Rebeca fosse uma serva média, medíocre, ela ia dar água pro Eliezer. E olha lá. Não, ela ia dar porque eles são hospitaleiros, né? O judeu é muito hospitaleiro, esse povo. Lembra de quando Moisés, ele socorreu lá a filha do sacerdote, do Reuel lá, quando chegaram em casa e contaram para ele, falou, não, vocês vão ter que chamar esse cara aqui, bem capaz de deixar o cara embora, né, e tal. Verdade. Então, a água pro Eliezer, ok. Por isso que o Eliezer vai além, porque ele entende que só água para ele tá tranquilo. Mas daí ele não precisou pedir nada para ela. É ela que foi e se prontificou, né? Então, nessa atitude da Rebeca, dela ir além do que se esperava dela, que era um copo de água para um viajante cansado, ela foi além. Essa atitude dela vai mudar a história dela. Exato. Né? Porque a gente falou, ela não sabia ainda. Ela não tinha nenhuma noção, ela não tinha como saber também. Mas aquele dia lá, a atitude dela ir além, e num primeiro momento, uma atitude tosca, para não dizer burra, né? Sim. Puxar água para todos esses bichos aí. Mas essa atitude aí mudou a história dela. No outro dia ela estava embarcando para Canaã, para ser mulher de Isaac, para ser mãe
de Jacó, que foi o pai dos patriarcas que tem os nomes das tribos até hoje. Ela foi mãe de Jacó. Né? Então a atitude dela ir além naquele dia foi o que colocou ela dentro do propósito divino. Se ela não tivesse ido, outra iria. Exato. E aí nós estaríamos falando o nome de outra pessoa hoje. E outro ponto que nós precisamos entender aqui, irmão, a irmã Marciane falou agora, que o Eliezer orou e a oração dele foi respondida. Há 2 motivos que a Bíblia lista da nossa oração não ser respondida. Tiago fala sobre isso quando ele escreve sua carta. O primeiro motivo, você não recebe, porque vocês pedem mal. É o primeiro motivo. E o segundo motivo, porque vocês pedem para gastar com seus próprios prazeres. Então a minha oração, ela tem que se encaixar dentro do propósito que Deus tem para a minha vida. E aí a oração funciona. É o caso de Ana. Eu sempre costumo... O senhor quer dizer assim, do propósito, para a gente poder entender a vontade de Deus com a tua vida. Isso aí. Assim, ó. Que Deus pode prosperar, te abençoar, dirigir. Para tu viver o propósito. Isso, viver o propósito de Deus. O chamado. Eu costumo falar assim, ó. Por exemplo, nós temos um exemplo bem clássico, bem fácil. A Bíblia diz que Ana, por muitos anos, ela orou por um filho e não tinha jeito. Ela não engravidava, e a outra lá, a Penina, engravidava. Então o que nos leva a entender isso aí? Que a Ana, primeiro, estava pedindo mal, e segundo, a Bíblia não fala isso, mas nós podemos conjecturar a segunda carta de Tiago, que a Ana estava pedindo um filho como a mulher de José, que não era, como é que era o nome dela? A Raquel. A Raquel orava pedindo para Deus dar um filho para ela se vingar da Leia. Sim. Então eu entendo que a Ana, muitas vezes, quem sabe, ela orava dizendo: Senhor, me dá um filho para a Penina parar de me incomodar. Isso aí, pode ter certeza que sim. Me dá um filho para mim, pelo menos, ter um filho para a Penina parar. Enquanto ela orou assim, nunca teve filho. Porque ela não estava orando naquilo que Deus queria. Pois é, sobre a resposta da oração, que você falou muito bem essa palavra, assim, para a gente poder entender assim que por que Deus não responde, eu entendo assim por mim assim que Deus queria responder. Com certeza, Deus ele é o maior interessado. Deus queria dar para ela. Samuel foi um divisor de águas. Sei. Esse filho que ela pedia, para Deus era um homem muito forte. Ele queria dar a bênção. E ele precisava de alguém. Não pedir certo, ele não dava. Não. Ele estava na dele. Então ele quer nos dar. Ele quer nos abençoar, mas enquanto não orar certo, ele vai esperar. Experimente orar certo para ver. Aí, né, que nem no caso essa da Ana e de Samuel. Né, ele queria que ele viesse com solução, esse menino ia entrar com solução dentro do sacerdócio, né? Ele foi o juiz, o sacerdote, o que ungiu Davi, o que os reis, começou os reis, mudou ali o divisor ali, sabe? Deus queria um homem assim e estava ali. Né? Então, enquanto nós não pedir certo, isso é muito importante, sabe? Que nem esse rapaz que foi lá para orar, né? Ele orou dessa forma, ele orou algo impossível, ele orou algo assim que não, isso aqui é normal, sabe? Acontecer de darem água para mim, agora eu quero ver para essa tropa que eu estou aqui atrás, ó, sabe? E ele pediu para Deus isso, e o que aconteceu? Ela se voluntariou a fazer aquilo, sabe? Ela se voluntariou, né? Então isso aí é muito importante para a nossa vida. Esse divisor de águas que deu na vida de Ana ou Samuel, ou no povo todo ali, né? Em Israel, também deu aqui, nessa atitude dessa mulher fazer aquele momento ali, uma parte dessa história o mundo todo conhece. O mundo todo sabe quem é o nome dela. O mundo todo sabe quem é o filho dela, quem é o marido dela. O mundo conhece essa história, entende? De alguém que foi além, né? Então hoje o meu vizinho não me conhece, na igreja tal lá não me conhece, porque eu não vou além. Eu só faço, eu não sou ir no culto lá, tá bom? E daí vamos domingo, não, já fui sábado, uma vez por semana tá bom, ou já vou ali, tá bom, não, assim tá bom, tudo bem. Sabe? Concordo em partes, mas o sobrenatural, o ir além, não vai acontecer. Eu acho, para mim eu tenho certeza, eu acho para nós todos, que é uma separação
de eu ser mais abençoado ou não. Isso me separa de tomar posse daquilo que Deus tem na minha vida, de eu não ir além. Tu sabe que olhando, não foi só no caso Rebeca que foi além. O servo também, Eliezer também foi além. Porque primeiro ele se espelhou num homem de Deus, né? E daí hoje, quando a gente para meditar nessa palavra, a gente pensa, em quem eu estou me espelhando? Quem que é o meu exemplo de fé? Quem que é o meu exemplo de ensinamento? Em quem que eu me espelho? Quem que me guia? Né? Eliezer, ele se espelhou no Abraão e Abraão ensinou para ele. Acredito que vendo como Abraão agia, Eliezer também foi conhecendo Deus e teve fé em Deus. Por isso que ele em seguida ele orou. De outra maneira, outra coisa que a gente aprende nesses pequenos versículos que a gente lê, aonde nós colocamos o nosso projeto. Eu bolo um plano aqui, tá? E daí quem que eu questiono primeiro para me ajudar a realizar esse plano? Eliezer orou a Deus. Nós vamos pedir para quem? Para o vizinho, para o irmão, para o pai, para a mãe, conselho da onde, conselho de quem? Como é que eu vou botar em prática esse projeto? Então são duas coisas muito importantes que a gente aprende assim em alguns versículos, né? Em quem eu me espelho e para quem eu peço direção dos meus planos. Na verdade, o que acontece é que a gente precisa entender que viver uma vida de milagre, uma vida de sobrenatural, uma vida de poder de Deus, não é somente Deus que decide, porque Deus está interessado em fazer, mas a verdade é que falta sede, falta vontade, falta força, falta trabalho, falta esforço. Então a grande maioria de nós se acomoda na média, se acomoda com uma vida média. Então eu venho na igreja, eu dou meu glória a Deus, eu oferto, eu dizimo, eu oro, acabou, já era, tá bom. E as pessoas assim serão salvas pelo Senhor, ok, serão salvas, mas nós estamos falando de viver a plenitude daquilo que Deus tem, né? Por exemplo, quando os espias voltaram de espiar a terra, a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar, né? Trouxeram e mostraram para Moisés. Então o que nós aprendemos aí? Olha, eu estou mostrando para vocês só o cacho de uva, mas eu tenho muito mais coisa para mostrar lá na terra prometida, né? Então Deus nos dá pequenas porções de poder, de autoridade, assim nos cultos, né? Numa palavra, num louvor, mas é só uma amostrinha. Isso aí é só aquela situação, que eles fazem uma degustação de um produto, né? Te dão um pedacinho para te atiçar, para tu ir lá e comprar o produto. Então as coisas de Deus é a mesma coisa, só que a maioria de nós hoje tem se conformado com aquela degustaçãozinha ali de esporadicamente um renovo, esporadicamente uma língua estranha, esporadicamente um profeta, e tá ok, tá legal, a gente tá. Então Deus está dizendo, se tá bom para vocês assim, para mim também tá bom. Eu tenho mais para dar, né? Eu tenho muito mais, eu tenho uma infinita para dar. Mas no caso de Ana, por exemplo, quando ela ora pedindo vingança, pedindo nada, Deus está calado. Agora quando ora, Ana fala assim, se o Senhor me der um filho varão, eu te devolvo. O Senhor falou, agora tu aprendeu isso, agora tu faz fechado. Então eu estava precisando de um homem, Deus está precisando de alguém, como tu falaste, para colocar de profeta. Não podia ser os filhos de Levi, estavam corrompidos, não podia ser a mesma família sacerdotal. Então Deus precisa de alguém. Então Ana vai orar e vai dizer, eu devolvo o filho. Deus falou, é esse aí mesmo. Exato. E aí se casou ali o propósito. Quando o Eliezer vai orar pela Rebeca, Deus falou, agora tu me colocou no jogo, agora tu me colocou no negócio para mim, que eu já vou, né? E aí nós vamos entender também como é que o Espírito Santo trabalha, né? Como é que o Espírito Santo, o Eliezer está orando e a Rebeca está sendo influenciada pelo Espírito Santo. Ambos não se conhecem. Sim. Ambos não sabem um do outro, mas o Espírito Santo sabe, né? Então o Eliezer está orando aqui, Senhor, eu precisava de uma moça assim, papapá, e o Espírito Santo está influenciando aqui. Verdade. Né? Então a pergunta que não quer calar, quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo e não deixamos fluir essa influência. Exato. Né? Quando nós somos, talvez, irmãos, quantos de nós ao longo da caminhada com Deus perdemos
oportunidades, perdemos bênçãos, perdemos talvez aquele dia Deus mudaria a nossa história, mas pelo simples fato de nós achar, não, mas tirar para tudo esses camelos aí. Inclusive, na parte dela, essa influência do Espírito Santo era para trabalho, né? Sim, era sim, trabalho, porque se tu vai ver na Bíblia Sagrada, assim, quando o Espírito Santo dá um projeto, uma ideia, não é alguma coisa fácil. Isso. Né? Por exemplo, de onde é que saiu a história do Davi dizer, eu vou lá e mato esse cara aí? Né? O cara era um gigante, o Davi nem era soldado. Ele só podia entregar os queijinhos dele lá e cair fora. Mas ele foi incomodado. A Bíblia diz que quando Samuel orou daquele dia em diante, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Isso. E quantas vezes o Espírito Santo nos dá ideias, nos dá projetos, nos dá direção, nos dá decisões, mas ele nos influencia. Da mesma forma como o Satanás também influencia. Mas cabe a nós decidirmos ou não. Então hoje nós falamos aqui do Eliezer e da Rebeca. Se ela não tivesse aceitado, outra iria aceitar. Exato. Né? O plano de Deus ia sair. Ia sair. O Eliezer ia arrumar uma esposa lá para o Isaac. Essa aí não tinha dúvida. Só que daí, se a Rebeca ficasse igual nós, muitas vezes se fazendo de Joãozinho ali, não, isso aí de tirar água, você tá com a dor nas costas, hoje era pai, nem me fala. E hoje aí, eu não posso, hoje eu não posso, hoje eu não nós posso. ia estar falando outro nome hoje. É verdade. Né? E ela teria perdido. E assim como ela teria perdido, ela não perdeu, ela aproveitou. Quantos de nós, né? Falando nisso, por exemplo, hoje, né, se entende, por exemplo, que no Novo Testamento, uma indicação, um conselho é que orar para que o Senhor mande os ceifeiros. Sim. Os trabalhadores, né? Então, para a igreja orar, a gente falou sobre oração, né? Para mandar gente, para mandar Rebecas, sabe? Hoje, muitas vezes, a igreja às vezes padece, a igreja às vezes se arrasta por falta de Rebecas, né? Mas eles estão todos ali no poço. Sim. O poço está ali, está todo mundo ali, só que ninguém quer fazer. Não. Ninguém quer ser voluntário, ninguém quer fazer. O sobrenatural é levantar a mão e dar uma arajada de língua estranha, né? Não, aqui o sobrenatural foi o que ela fez. Ela fez além, ela foi visitar o irmão, ela foi orar para a irmã, ela não faltou no culto, ela foi participar do almoço, foi fazer o ar, na programação ela estava lá, quando precisou, nós temos que estar lá, nós temos que fazer aquilo, né? Só que, por exemplo, tirou o tempo. Vamos dizer assim sobre o tempo. A Rebeca, que veio de casa, o tempo que ela ficou ali, ela já tinha um projeto. Ela tinha ideia da hora da janta, da hora do café, a hora do áudio, já tinha. Isso aí mudou. Mudou tudo. Mudou porque ela teve que deixar certas coisas para depois, porque no propósito dela ali, influenciado pelo Espírito Santo, era outro. Então o que vale mais para a nossa vida hoje? É a hora do jogo, é a hora da notícia, é a hora da novela, é a hora que o culto não está na hora de terminar o culto. É essa hora que está influenciando nós hoje. Nós não queremos mais o além. Nós, irmãos, que somos os ministros, a gente tem que estar vigiando para não passar do tempo, para não haver questionamentos, porque o povo não quer mais ir além. Mas a história aqui nos traz essa noite que nós temos que pensar diferente. Nós estamos errados. Nós temos que, quando buscar a presença, que estamos nessa presença, nós queremos ir além, não, vamos tocar. Toca mais um hino aí. Eu me lembro, tempo do pastor Altemir, que chegava na hora do curso e dizia, não, canta um corinho aí, vamos lá, vamos além. E o que aconteceu? Não deu certo. Ele queria o além, ele queria mais. E nós hoje, com essa situação, a gente não, daí a hora de terminar o culto. Nós vigiamos isso, por respeito e tal, para não, sabe? Mas nós estamos agindo erradamente, nós estamos que nem as outras mulheres, né? Essa aí está indo até 11 horas da noite, mas nós 9 horas estamos em casa. Sabe, 9 horas termina e acabou. Tudo bem que dono de casa, tem filho, tem família, faz A ou B ou não, né? Mas às vezes nós temos que ter esse pensamento, sabe? De querer mais de Jesus. Às vezes, só para, por exemplo, outro dia a minha mãe me questionou, ficou brava com o pastor, por que terminou o culto? Por que terminou o culto? Olha que pensa que estava, que bom. E é verdade, você sabe que ela estava certa? Sim. Ela estava certa, por que terminou o culto? Quando o momento que eu ia na igreja, eu pensei, mas na hora boa termina, cara, sabe? Na hora boa termina, sabe? Por causa do bendito horário que nós não queremos ir avante, sabe? Mas às vezes assim, não digo em horário de culto que eu estou colocando, mas nos nossos afazeres, né?
Hoje a igreja precisa fazer o além, para ser uma igreja de renome, para as obras acontecer. Se nós não irmos além, nós vamos ficar no 0 a 0 e vamos ficar anos assim ainda. Podes, Pai. Amém. Tá bom, minha gente. Washington Luiz, não chores. Até a próxima segunda, se Jesus não tiver voltado até lá. Não chores, enxugue o pranto, meu irmão. Não chores, Deus tem visto teu lamento e te diz nesse momento: não precisas mais chorar. Não chores, ouça o que Cristo diz. Não chores, muito em breve estarei voltando e em meus braços te tomando pra comigo viajar. Você chegou aqui cansado e oprimido, contrariado e abatido com tudo que aconteceu. Teus inimigos têm armado grandes laços só pra